Boa noite. O Juruá Entrevista de hoje é com o cruzeirense Romário Tavares Dávila. Natural deste município, hoje aos 39 anos de idade, Romário é de uma família humilde. Na infância foi criado por sua mãe e avó na comunidade Praia Grande, época em que também cuidava dos irmãos mais novos. E para sobreviver, já trabalhou vendendo quibe, VIP, bananinha frita, salada de frutas e nas madrugadas vendia pão para ajudar no sustento da família. Aos 15 anos, começou a trabalhar na construção civil como auxiliar de pedreiro. Aos 17, trabalhou no aeroporto descarregando os aviões da Varig. E aos 18, foi para o Exército. 10 anos mais tarde, já com 28 anos, foi eleito o vereador mais votado da história de Cruzeiro do Sul, com 1.487 votos. Em 2008, foi o único vereador que conseguiu alcançar a reeleição. Em 2012, mais uma vez, conseguiu tal feito. Em 2014, foi candidato a deputado estadual e, apesar de alcançar quase 2.000 votos pelo seu partido, não se elegeu. Romário, mas na verdade tudo isso que eu falei começa bem cedo. Você começou a trabalhar muito novo, né? Eu tive a felicidade de receber uma pessoa que foi minha avó, ali na Praia Grande, e ela juntamente com minha mãe, começaram a dizer para mim que eu teria que ajudar no sustento dos meus irmãos. E eu, aos 9 anos de idade, já comecei a pegar os peixes para vender ali no mercado. Você pescava, vendia, pegava o dinheirinho e levava para casa? Na verdade, Como é que era? Eu era o piloto, né? Eu tinha apenas 9 anos de idade e pegava piloto para o meu primo, chamado Tony. E a gente pegava o peixe e vinha para o mercado. Eu vinha só olhar, que ele que vendia, né? Agora, você falava aí que você foi criado por sua mãe e também por sua avó. Isso por que circunstâncias? Seus pais são separados? Eu sou filho de pai separado, né? É claro que eu amo minha mãe e amo meu pai, né? Mas meu pai é de Sena Madureira, da família Dávila, uma das famílias mais tradicionais do município de Sena Madureira. Mas meu pai serviu o exército e teve esse problema com minha mãe e se separou e foi para Sena Madureira. Mas apesar da separação, ele foi um pai presente? Você acha que ele foi um pai presente para você? Não foi não. Eu tenho um irmão que até hoje tem trauma nesse assunto. Porque meu irmão, que tem hoje 42 anos de idade, quando meu pai foi embora, ele acompanhou de perto essa separação. Certo. Agora vamos falar um pouquinho de política, depois lá para frente a gente volta a falar um pouquinho mais de família. Você sempre foi filiado ao PSDB ou não? Se filiou antes a um outro partido? Eu tive uma sorte de, aos 28 anos de idade, aos 27 anos de idade, dia 27 de setembro de 2003, me filiar ao PSDB, a convite do ex-deputado federal, hoje presidente de honra do PSDB, Sérgio Barros. Então eu sempre fui da social-democracia brasileira, do PSDB. Agora, apesar, Romário, de toda a sua... E você permanece agora, né? Não teve troca de partido aí não, né? De jeito nenhum. Desse tempo pra cá. Fiel, como você falou. Agora, apesar, na verdade, toda essa dificuldade que você relatou, que eu falei também no início, né? Da infância humilde, simples, teve que começar a trabalhar desde cedo para ajudar no sustento, você conseguiu uma formação de nível superior. E isso, para as famílias, digamos assim, mais humildes, é um sonho, ter um filho formado, né? Como que foi esse período para você? Foi difícil conseguir concluir esse curso? Olha, não foi fácil, porque, que nem eu falei no início, aos 9 anos eu carregava água na praia. A Praia Grande, esse nome Praia Grande é porque a praia era grande. Sim. E quando eu colocava o balde na cabeça, aos 10 anos de idade eu já pedia a Deus, porque Ele me protegesse. Dizia a Deus que o maior sonho da minha vida era construir uma casinha de madeira para minha mãe. Esse era o teu sonho da época? O maior sonho da minha vida era construir uma casa de madeira para minha mãe. E para isso, eu via a farda do exército como o caminho. E eu pedi a Deus para que eu pudesse ter a sorte e a bênção de entrar no exército brasileiro. Quando eu adentrei o exército, acho que foi devido a essa minha persistência, essa minha fé que eu tenho em Deus, que eu entrei no exército brasileiro e aí sim, o exército abriu as portas. A partir daí começou a melhorar. Começou a melhorar, eu me formei em auxiliar de enfermagem, me formei em técnico de enfermagem, ainda no Exército, me formei técnico em laboratório, me formei técnico em contabilidade, e aí começou uma história. Se dedicando realmente mais aos estudos. E hoje, apesar de você ser vereador, você continua também exercendo a sua função de técnico de enfermagem, é isso? Hoje eu exerço a função de técnico de enfermagem, não, eu exerço a função de técnico
em laboratório. Técnico em laboratório. Eu sou formado em Você é formado em técnico de enfermagem, técnico em laboratório, ainda tem outro? E contabilidade. É um homem técnico. Isso eu me dediquei muito, né, na saúde. E hoje eu descobri, eu tenho 20 anos de trabalho na saúde, na área de exames de sangue, urina e fezes. Né, eu trabalho na rede municipal de saúde, no laboratório do município. E é um trabalho que eu me dedico. É um trabalho que me dá orgulho. Você se sente realizado hoje, então, como profissional? Eu hoje recebo um salário, o técnico de enfermagem do estado recebe R$1.100 por mês. O técnico do município recebe R$1.000. E mesmo assim, com esses R$1.000 por mês, eu me sinto realizado. Vai lá e cumpre a carga horária direitinho. Cumpre a carga horária e me acordo todos os dias às 5 da manhã. A minha esposa até pega no meu pé porque das 5 da manhã eu já estou empurrando ela. Vamos fazer o café, né, para mim. Vamos para a labuta. Agora, na sua opinião, como político que você é, que começou, né, aos 27 anos, né, isso que você falou? Aos 27 anos me filiei. Aos 27 anos se filiou. Na sua opinião, Romário, qual é o perfil de um bom político? Não é aquele que é bom só no discurso, não. O bom político realmente para a população. Qual é o perfil dessa pessoa? O perfil, eu tenho dito para mim, para minha mãe, para minha esposa, para meus filhos, que o político ele tem primeiramente respeitar as pessoas, respeitar o patrão dele, né? Que é o povo. A população do Brasil é que paga o salário dos políticos. E para mim o respeito é primordial. E segundo, ele ser ousado, né? E trabalhar. Esse trabalho ele é durante todo o período do dia e da noite. O político ele é um funcionário da população e ele não pode reclamar. Eu discordo de alguns políticos, por exemplo, que trocam até o celular, o número do celular. Para não ser incomodado, para não ser incomodado. Eu não. Eu 24 horas ligado, graças a Deus. Me dedico. Outra paixão que tenho é pela política. Né? E tenho me dedicado. E é por isso que eu acho que o perfil do político, a primeira coisa é respeitar as pessoas. Agora você já é vereador já por 3 mandatos aí, inclusive você conseguiu uma votação bastante expressiva, né? Ainda não teve ninguém que conseguiu bater esse número aí não, né? Não. Se recorde não, né? De 1.487 votos. E aí nas eleições do ano passado você se candidatou a deputado estadual e você não conseguiu se eleger pelo seu partido. Isso para você foi uma decepção? O que você esperava realmente dessas eleições? Você esperava que você ia ganhar? Quando inicia uma campanha, você sempre tem a esperança de ganhar a eleição. Né? E em 2004, por exemplo, quando eu fui candidato a vereador, eu fui para o Exército, passei 8 anos, aí dei baixa do Exército devido à lei, que hoje você só passa 8 anos no Exército. Em 2004 eu fui candidato, eu tinha certeza que eu ia ganhar a eleição. Tinha muita fé, né? E quando abriu as urnas, eu tirei aí a maior votação de um político aqui em Cruzeiro do Sul. É claro que em 1982, o atual prefeito Wagner Salles tirou 800 votos. Naquela oportunidade, só tinha 10 mil eleitores em Cruzeiro do Sul. Então, proporcionalmente, o maior vereador, proporcionalidade é o Wagner Salles. Agora, por número de votos, sou eu, né? Eu sou o vereador mais votado por número de votos em 2004. Fui candidato em 2008, fui reeleito, o único reeleito, porque trabalhei muito, graças a Deus. Em 2012, consegui se reeleger. E quando eu fui candidato em 2014, eu achava que ia ganhar a eleição. E quando começou a campanha, que eu percebi que uma campanha de deputado estadual é diferente de vereador. Tinha um vereador. Aí eu já percebi, já disse para minha esposa. Faltando 30 dias para a eleição, eu disse, nós vamos perder a eleição. Você já se preparou então para esse resultado? Me preparei para a derrota já. Porque é muita estrutura, para você ter uma ideia, foi eleito no Juruá 5 deputados. Sim, tem todo um trabalho aí para ser feito. Agora eu vou te fazer outra pergunta que inclusive eu fiz também para um outro político que esteve aqui. Eu sei, você já falou também que você atua como técnico de laboratório. De laboratório. E você também continua exercendo, claro, o seu cargo, o seu mandato de vereador. O que você acha de um político que não vive apenas e somente em função da política, mas que mesmo tendo uma formação, ele continua, exerce lá o seu papel, você como vereador está lá no dia de sessões da Câmara e faz o seu trabalho como vereador, mas que você continua também realizando um trabalho paralelo. Ou seja, um político que não tem a política como profissão. O que você acha disso? Olha, eu, na minha opinião,
o político ele tem que se dedicar às pessoas. E eu sou muito sincero, acho que o cargo de um deputado estadual, o cargo de um prefeito, o cargo de um deputado federal, de um senador, de um governador, de um presidente da República, ele tem que se dedicar exclusivamente da política. Agora, o cargo de vereador, ele é o mais árduo do Brasil. É o cargo mais difícil de você exercer. O eleitor, o cidadão, ele não consegue chegar até o deputado, até o prefeito, até o governador. Mas até o vereador ele consegue chegar. Deixa eu ver se eu entendi a tua resposta, então. Você está me dizendo que um político, ele tem que ter a política como profissão? Somente, é isso? Acho que o Brasil, acho que o Congresso Nacional teria que aprovar uma lei que o político fosse apenas político e ele não tivesse outro... Como se fosse um concurso, concurso, isso? E aí teria que ter aposentadoria, então. Você concorda que os políticos têm que ter apoentadoria também? Faz um mandato de 4 anos e aí aposentadoria? Não, discordo. Desde que cumprisse os 35 anos de serviço, para os homens. Então, sua opinião é que alguém poderia ficar na política 35 anos? Se fosse um bom político, se fosse um excelente político, bom não, excelente. Você acha que isso daria certo realmente, Romário? Se for um mau político, aí tem que tirar. Tá certo. O que você acha da frase, da afirmação até de que algumas pessoas dizem assim, todo mundo tem um pouco de médico e um pouco de louco. O que você entende dessa frase? Olha, um pouco de cada um dessa frase. A loucura momentânea, essa às vezes lhe dá frutos. Eu conheço, por exemplo, pessoas que foi ousado e as pessoas chamaram de louco e hoje é um grande político aqui em Cruzeiro do Sul. Então eu acho que tudo tem seu momento e na vida. Eu acho que ter um momento de loucura eu acho importante para o ser humano. Tá certo, vou fazer um break aqui. A gente está terminando o primeiro bloco aqui com o vereador Romário Tavares e no próximo bloco eu quero falar de eleições municipais 2016, mas daqui a pouquinho, até já. Venha se preparar para o mercado de trabalho. Na Realize Centro Educacional, seu sucesso é o nosso objetivo. Concurso de pré-ENEM, pré-concurso, graduação, pós-graduação da Uninter e curso de inglês e espanhol com o CNA. Não perca essas oportunidades. Na Realize, você pode, você consegue. Realize Centro Educacional. Seu sucesso é o nosso objetivo. A vida está acontecendo. Está passando diante de nossos olhos. Então aproveite os bons momentos e viva intensamente sempre. Por isso que o Citolab trabalha com muita dedicação e toda a sua equipe se empenha para ter o reconhecimento de referência com excelência em seus laudos laboratoriais. A avaliação constante da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas e o Programa Nacional de Controle de Qualidade garante ao Citolab diagnósticos seguros e altamente confiáveis. Todos esses cuidados e investimentos fazem a diferença nos momentos mais importantes da sua vida. Citolab, resultado de quem cuida. Avenida 15 de Novembro, próxima à Maternidade no Centro, com unidades em Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Porto Walter. Atenção consumidor, em respeito ao seu bolso, as ofertas a seguir são em 10 vezes sem juros. Vem que tem na Gazin, tem lavadora, guarda-roupas e muito mais em 10 vezes sem juros. Tem LED 32 polegadas LG em 10 de R$ 109,90. Tem duplex console em 10 de R$ 149,90. Cama box Ibiza molas ensacadas em 10 de R$ 119,90. Cama box Paris com 1,58 de largura em 10 de R$ 139,90. E ainda todos os celulares e smartphones da loja em 10 vezes sem juros no cartão. Pra quem ama sempre o melhor, vem que tem na Gazin. De volta ao Juruá Entrevista, conversando com o vereador Romário Tavares. Vereador, quantos projetos você já apresentou na Câmara aqui de Cruzeiro do Sul e que foram aprovados? Olha, vários, né? Graças a Deus, né? Já são 3 mandatos, né? São 3 mandatos, né? Eu tenho o privilégio de ser autor do projeto de lei, né, que agora dá a família do mototaxista, por exemplo, quando o mototaxista agora aconteceu com ele um acidente, né, se ele ficar impossibilitado de fazer o seu trabalho,
essa concessão passa para a esposa. Isso automaticamente agora, automaticamente. Né? Claro que isso foi um projeto de minha autoria, mas que teve uma grande emenda do vereador Anísio Corrêa. Eu sou uma pessoa que gosto de dar de César o que é de César. Sim. Né? Inclusive eu li em algum jornal, não me recordo agora, de que esse projeto, esse projeto que você apresentou, foi também embasado em um projeto que já algum vereador lá da Câmara de Rio Branco teria feito também, deu certo, né? Deu certo. Além desse projeto, que a classe de mototaxista ficou muito feliz, um projeto também de minha autoria, a proibição do cidadão entrar nos estabelecimentos públicos, né, em farmácia, supermercado, de capacete. Isso em decorrência dos crimes que acontecem. É uma lei nossa, de minha autoria, e que no próximo mês agora nós vamos estar dando visibilidade maior a essa lei, porque as pessoas estão cobrando. Eu tenho também um projeto de lei de minha autoria, que é as grávidas não ser preciso entrar no ônibus pela roleta, né? Entra pela porta da frente. É constrangedor até para elas também. Né? E as pessoas obesas também, né? Então é outro projeto de lei meu. Eu tenho mais 2 projetos que vou apresentar, que é um pouco polêmico agora, nesse mês de junho, que é em relação à Eletrobras. É um projeto de lei que eu vou tentar, junto com os vereadores, colocar na lei orgânica, para que seja impedido o cidadão, né, de cortar a energia aos sábados, ou, por exemplo, de 2 horas da tarde até às 6 da tarde. Isso daí é bom mesmo. Isso aí vai ser apresentado ainda na Câmara, né? Apresentado, né? Outro polêmico mas que ainda vai ser votado, vai ser votado. Outro polêmico e importante, eu quero receber da sociedade, se é importante eu apresentar, é relacionado ao uso de arma branca, a faca. Eu quero colocar na lei orgânica, se o cidadão for pego no perímetro de Cruzeiro do Sul com arma branca... No perímetro urbano? Urbano. Rural não, né? Rural não, porque rural ele tem o seu trabalho. Então, se ele for pego, ele seja punido, seja preso, porque já aconteceu no centro da cidade diversos crimes, taxistas foram... Porque às vezes acontece também, vereador, de uma pessoa, principalmente nesses caminhões que vêm de ramais, né, pessoas do interior mesmo, e eles, por uma inocência, não sei, eles andam geralmente com facas, né, na cintura. E se a pessoa dessa for pega no perímetro urbano, e aí? Olha só... Vai ter alguma exceção lá? Como é que fica? Nós temos o privilégio, em Cruzeiro do Sul, de conhecer a maioria da população. E eu acho que o policial militar, o policial civil, que faz um grande trabalho no Cruzeiro do Sul, ele sabe diferenciar. Ele é treinado para aquilo ali. Se ele olhar nos olhos do cidadão, a maioria deles... Então, nós vamos tentar, vou ouvir o comandante da PM, vou ouvir o delegado de Polícia Civil. Vai ter uma discussão ainda. Um debate. Se for para o bem da sociedade, eu apresento. Se não, eu sou daqueles que aceito também crítica quando eu estiver errado. Tá certo. E por falar em discussão, vou ter que voltar no tempo um pouquinho, vamos lá para 2013, na época em que a Justiça determinou o afastamento do prefeito Wagner Salles, né? Seria um período em que o vereador, como presidente da casa até então, iria assumir, né? Teve foi a novelinha que a gente chamava, né? Todo dia tinha um novo capítulo. Como que foi esse momento para você como presidente da Câmara? O mais difícil da minha vida. Um período onde minha família ficou preocupada, né, porque eu tive que me ausentar do município. A Justiça decretou por 72 horas que eu assumisse a Prefeitura de Cruzeiro do Sul por 2 vezes. E eu tive maturidade naquele momento. Claro, no início medo. Por que medo? Porque é uma decisão judicial. E uma decisão judicial, Glória, você não discute, você cumpre. E eu esperei até o último momento, porque naquela oportunidade a sociedade de Cruzeiro do Sul, ela não aceitava de maneira nenhuma que o prefeito Wagner Salles fosse retirado daquela maneira. E eu atendi um clamor da população. Inclusive, isso aí também deu margem para que outras pessoas, não com o mesmo pensamento, dissessem que na época você estava fazendo como se fosse um jogo, né? Se ausentava, não assinava lá o ofício que chegava, porque aí teria como esperar um pouquinho mais. Foi isso mesmo, então? Foi proposital? Não proposital, mas assim, Glória, quando chegou o documento na Câmara Municipal, e na primeira vez o vereador Valdemir Neto assinou, e depois a gente percebeu que esse documento, ao chegar na Câmara Municipal, ele já estava valendo. Quando
o oficial de justiça entregasse esse documento à secretaria da Câmara Municipal, já estava valendo as 72 horas. Então, o que eu fiz foi esperar o limite. A lei me permitia naquele momento que eu esperasse 72 horas, 3 dias. E eu esperei. As 2 vezes eu esperei até o último momento. Algumas pessoas me criticaram, algumas, né? A maioria não, naquele momento. E eu... opiniões dos dois lados? Dos 2 lados, mas eu não me arrependo. Você faria de novo? Agiria da mesma forma? Da mesma forma, porque, Glória, eu aprendi com minha avó, na Praia Grande, que o mundo tem espaço para todos. E se for da vontade de Deus, da população, um dia eu ser prefeito do Rio Grande do Sul, é você. Então, quem foi que ganhou a eleição para prefeito? Foi o Wagner Salles. Então eu não tinha naquele momento o direito. Não era o momento. Foi isso. E eu não me arrependo. Acho que acertei, é minha opinião só. E graças a Deus não assumi aquele momento. Se eu tivesse assumido o cargo, tinha tido outra eleição. E durante essa resposta aí, você chegou inclusive a citar o nome do vereador Valdemir Neto. Eu aproveito para fazer já uma outra pergunta, né? Esse ano o vereador Valdemir Neto, que é do PT, ele apresentou a proposta de investigação na folha de pagamento da prefeitura, né, de Cruzeiro do Sul. E foi, digamos assim, não foi aprovado. Seu voto foi a favor ou contra? Contra. Por quê? Na política existe a base do governante. Na Assembleia Legislativa, por exemplo, existem os deputados estaduais que defendem o projeto da Frente Popular. No Congresso Nacional existem os deputados federais que defendem o projeto do PT a nível nacional. E na Câmara Municipal não é diferente. Existem os vereadores que são da base do prefeito Wagner Salles e que entendem, naquele momento, que o Valdemir Neto entrou com requerimento apenas para tumultuar. E nós, que somos do bloco de situação do prefeito Seria então o que o Valdemir Neto fez, na opinião de vocês, seria apenas uma jogada política? Jogada política, né? Vocês não concordam que estava havendo, digamos assim, algo irregular na folha de pagamento? Não há por quê. Porque todo o funcionário do município de Cruzeiro do Sul, aqueles que completam 35 anos de serviço, porque uma das denúncias dele é que não está sendo descontado na folha de pagamento o desconto ao INSS. E todo funcionário, eu conheço centenas, que quando completa 35 anos de serviço homem, 30 mulher, se aposenta normal. Então, é uma denúncia que... Mas, vereador, uma outra, essa aí era mas uma outra que ele falou também, para embasar essa proposta dele de investigação, seria o desconto na folha do pagamento do funcionário, um valor que iria direto para o PMDB, sem que a pessoa fosse filiada. Ele, inclusive, apresentou provas. O que seria aquilo ali, então? Olha, se você prestar atenção, os partidos políticos, quando chegam ao poder, o PT, por exemplo, governa o Brasil e governa o estado do Acre, os cargos comissionados, que são esse de nomeação livre do prefeito, do governador, eles filiam ao partido e o cidadão tem essa consciência. E é descontado 10% do seu salário. E o que dizer então das pessoas que procuraram e disseram que o valor era descontado, mas que eles não eram filiados? As próprias pessoas disseram, não sou filiada ao PMDB, e no entanto é descontado esse valor e que foi apresentado pelo vereador também, Valdemir Neto. O que dizer dessa situação? Nesse caso eu discordo, mas eu afirmo a você, todas as pessoas que são nomeadas pelo prefeito... Você discorda, você discorda então que esse valor seja descontado? Claro, é isso? discordo. Tá. O que você me diz da frase, quem planta colhe? Isso é correto. Acho que quem planta sempre colhe. E colhe bons frutos. Vou fazer mais uma pausa aqui, a gente vai para o intervalo comercial, a gente volta depois do intervalo.
Atenção consumidor, em respeito ao seu bolso, as ofertas a seguir são em 10 vezes sem juros. Vem que tem na Gazin, tem lavadora, guarda-roupas e muito mais em 10 vezes sem juros. Tem LED 32 polegadas LG em 10 de R$ 109,90. Tem duplex Console em 10 de R$ 149,90. Cama Box Ibiza molas ensacadas em 10 de R$ 119,90. Cama Box Paris com 1,58 de largura em 10 de R$ 139,90. E ainda todos os celulares e smartphones da loja em 10 vezes sem juros no cartão. Pra quem ama, sempre o melhor. Vem que tem na Gazin. A vida está acontecendo. Está passando diante de nossos olhos. Então aproveite os bons momentos e viva intensamente sempre. Por isso que o Citolab trabalha com muita dedicação e toda a sua equipe se empenha para ter o reconhecimento de referência com excelência em seus laudos laboratoriais. A avaliação constante da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas e o Programa Nacional de Controle de Qualidade garante ao Citolab diagnósticos seguros e altamente confiáveis. Todos esses cuidados e investimentos fazem a diferença nos momentos mais importantes da sua vida. Citolab, resultado de quem cuida. Avenida 15 de Novembro, próxima à Maternidade no Centro, com unidades em Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Porto Walter. Venha se preparar para o mercado de trabalho. Na Realize Centro Educacional, seu sucesso é o nosso objetivo. Concurso de pré-ENEM, pré-concurso, graduação, pós-graduação da Uninter e curso de inglês e espanhol com o CNA. Não perca essas oportunidades. Na Realize, você pode, você consegue. Realize Centro Educacional. Seu sucesso é o nosso objetivo. De volta com o terceiro bloco do Giro A Entrevista, conversando com o vereador de Cruzeiro do Sul, Romário Tavares. Vereador, em abril, aliás, o seu nome foi citado em um blog da capital. E era uma informação que dizia, inclusive, que o deputado Major Rocha, que é também do seu partido, não tinha o vereador como um possível nome a ser candidato a prefeito de Cruzeiro do Sul. E ele até falou que se você quisesse sair como prefeito, teria que procurar um outro partido. Isso te incomodou? Nem um minuto. Na política existe as divergências do partido. Né? E eu, quando me filiei ao PSDB, eu me filiei porque o nome já diz. Partido da Social Democracia Brasileira. Na minha opinião, o partido mais democrático que tem o Brasil. Né? E quando ele falou isso, é uma opinião dele, que hoje é deputado federal, que faz um grande mandato, que nos representa muito bem no Congresso Nacional. Mas em Cruzeiro do Sul, nós temos um partido vivo, organizado, e que nessas eleições de 2016, nós teremos nomes como cabeça de chapa. Se Deus quiser, teremos candidato a prefeito em Cruzeiro do Sul. E, inclusive, no mês de maio, o Márcio Bittar, né, ele esteve em Cruzeiro do Sul, fez uma reunião, inclusive, com os possíveis nomes e chegou a falar no seu nome como um possível pré-candidato, aliás, à Prefeitura de Cruzeiro do Sul. As eleições a Prefeito de Cruzeiro do Sul. Isso está de pé ainda? Está de pé. É claro que eu sou um cidadão que reconheço quando, por exemplo, a gente percebe que tem outro nome melhor do que o meu. O PSDB apresenta até o momento 3 nomes como pré-candidato a prefeito do Cruzeiro do Sul, que é o Romário Tavares, é meu nome, Marcelo Tomé, Dr. Hamilton, e também o Dr. Daniel Leal. Não eram 6 nomes no início? São 6 nomes. Hoje, o PSDB até setembro vai escolher um nome só. Até o final de setembro terá apenas um de todos esses que foram apresentados. Todos. O seu nome permanece ainda? Permanece até setembro. Como pré-candidato a prefeito. Mas sabendo que eu aprendi com o Márcio Bittar, meu amigo. O cidadão, para ser candidato a prefeito, não tem que sair dele isso. É claro que ele tem que estar preparado. O maior sonho de um político é chegar ao executivo. Eu acho que todo cruzeirense tem vontade e almeja chegar um dia a ser prefeito de sua cidade. Eu não penso diferente. Você se sente preparado? Porque pensar, querer ser, ok. Mas de verdade verdadeira, Romário Tavares, eu pergunto agora, você se sente preparado para assumir a Prefeitura de Cruzeiro do Sul em 2016? Pronto, determinado,
né, pronto para se acordar cedo, que nem faço há 20 anos. É claro que quando eu fui candidato a vereador em 2004, eu não tinha experiência. Ganhei as eleições, fui o mais votado, participei da minha primeira entrevista na Juruá FM, ainda próximo à catedral, e dizia lá que ia trabalhar junto com o povo. E graças a Deus fiz 3 mandatos, estou fazendo o 3º mandato. E os nomes que são colocados hoje, apostos, como pré-candidato a prefeito de Cruzeiro do Sul, todos eles eu respeito, mas não sou menor do que nenhum. Agora o vereador também sempre enalteceu a sua relação com o prefeito Wagner Salles. Como que tem sido o posicionamento do prefeito Wagner Salles em relação à sua possível candidatura? Primeiro, Wagner Salles, meu amigo particular, amigo da minha família. Admiro muito ele, admiro muito a Jéssica Salles e admiro muito a Antônia Salles, a esposa dele. Nós somos do PSTB. E o partido, que nem eu falei, todo partido almeja o poder. E o PSTB dessa vez não abre mão. Eu respeito o prefeito Wagner Salles, ele é do PMDB, que tem seu pré-candidato a prefeito. E nós vamos apresentar nossos nomes. E se Deus quiser, o PSTB vai ter maturidade para apresentar um nome que seja melhor do que o dele. E aí sim nós se tornar pré-candidato. Amizade à parte. Amizade à parte, O debate tem que vir no campo das ideias. E eu estou pronto para ir para o debate primeiro dentro do PSTB, para primeiro ganhar nas prévias. E depois de ganhar dentro do PSTB, tem outro dilema, tem outra pergunta. Perguntar à sociedade. Agora você falava que está preparado, e disse por quê aí. E analisando a própria sua resposta e também o atual cenário que está Cruzeiro do Sul hoje, você consegue olhar para a administração Wagner Salles e ver problemas que ele não conseguiu resolver e que você pretende resolver caso seja prefeito? Olha, o prefeito Wagner Salles, eu cito muito nos meus discursos que o Aloysio Bezerra chegou em Cruzeiro do Sul, foi deputado federal, senador, foi prefeito e foi um bom gestor. O Orley Cameli foi, para mim, o cidadão que mais nos honrou, pela sua garra, pela sua vontade, pela sua ousadia. Um dos melhores prefeitos que Cruzeiro do Sul já teve, o melhor governador que já teve o Acre para Cruzeiro do Sul. Sim. E o Wagner Salles, ele também se inclui entre um dos melhores prefeitos que já passou Cruzeiro do Sul. Não, entendi. Você faz questão de enaltecer esse lado, o lado positivo dos políticos, das pessoas. Isso é muito bom. Mas vamos lá para a resposta. Você consegue olhar e ver um problema que ele não conseguiu resolver? Olha, uma das coisas que as pessoas mais reclamam. Eu trabalho há 20 anos na saúde. E a saúde do Estado hoje, que me perdoe o governador. O governador é um bom governador, mas a saúde do Estado aqui é um caos hoje. E a do município já avançou muito. Por exemplo, nós temos um laboratório que atende 200 pessoas por dia. Atende 1.000 pessoas por semana. Então, o Wagner avançou em algumas secretarias, em algumas áreas, como educação. E o que ficou que poderia ter feito? Olha, uma das coisas que eu defendo muito, mas defendo pra caramba no meu discurso, não é, isso aqui é de coração, é verdadeiro, a parceria entre governo e prefeito. E o que mais o povo reclama é o que é? É as ruas de Cruzeiro do Sul. E por que não está pronto ainda a nossa cidade? Por causa da briga de partidos. Eu que sou um político que defendo que quando o político se elege ao executivo, ele tem que esquecer partido. Quem tem que cuidar do partido é o presidente do diretório municipal, do diretório estadual. O prefeito, o governador tem que cuidar das pessoas. Eu acho que o que faltou foi uma parceria entre governo e prefeito para resolver essa situação. Então as ruas é um principal ponto aí que ficou deixando a desejar, que está deixando um pouquinho a desejar. E um dos fatores para que isso acontecesse é, digamos assim, a desunião que há entre a atual gestão da prefeitura e do Estado. É isso que você está me dizendo? É isso. Mas eu ainda... Está faltando ainda 1 ano e 6 meses do mandato do prefeito Wagner Salles. O governador se reelegeu, a qual torço muito para o governador fazer um grande trabalho. E eu espero que tenha uma parceria agora, nesse verão, no próximo verão, 2 verões na falta, e o Wagner Salles
conclua aí os 2 mandatos dele, né, de maneira brilhante, fazendo aí a maioria das ruas de Cruzeiro do Sul. Eu ainda tenho esperança disso. E você falava agora há pouco também, inclusive na hora de mencionar essa resposta aí da pergunta anterior, você falava da qualidade da saúde do município, você trabalha na saúde, e eu te pergunto, o que dá para melhorar ainda nessa área? Olha, o que dá para melhorar? Eu acho que, eu volto a frisar, né, o país vive um dilema, né, uma situação difícil, né, e eu volto a frisar, o governo do estado do Acre, ele tem que esquecer o partido. O prefeito de Cruzeiro do Sul tem que esquecer o partido e fazer uma parceria. Olha só, o laboratório que eu falo na área de exames, o Estado é que é responsável. Agora, o Estado fechou o laboratório da maternidade para a população do Juruá. O hospital do Juruá é muito poucos atendido, então só o município atende. Então, assim, eu vejo muito fácil ser resolvido. Basta o governador e o prefeito se reunir, as 2 secretarias de saúde do município, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, se reunir e implantar em Cruzeiro do Sul, por exemplo, um LACEN, que tem em Rio Branco. Se você for o prefeito em 2016, você vai lutar para isso? Eu vou lutar para implantar. Uma das metas é implantar em Cruzeiro do Sul um LACEN, um laboratório que faça todos os tipos de exames em Cruzeiro do Sul, desde a ultrassom, ecocardiograma, todos os tipos, exame de sangue, hemograma completo, para atender toda a população de Cruzeiro do Sul. Então, o partido apoiando, você afirma aqui que será candidato sim a prefeito em 2016. O partido, as forças políticas, que é Gladson Cameli, Wagner Salles, Tião Bocalon, Márcio Bittar, senador Sérgio Petecão, Major Rocha, né, a Jéssica Salles, Flaviano Melo, enfim, as forças políticas. Mas vem o mais importante, que quem tem que apoiar, você tem que ter o apoio da população de Cruzeiro do Sul. Tá certo. Olha, termina aqui mais um bloco do Juruá Entrevista. A gente volta depois de um rápido intervalo. Até já. Venha se preparar para o mercado de trabalho. Na Realize Centro Educacional, seu sucesso é o nosso objetivo. Concurso de pré-ENEM, pré-concurso, graduação, pós-graduação na Uninter e curso de inglês e espanhol com o CNA. Não perca essas oportunidades. Na Realize, você pode, você consegue. Realize Centro Educacional. Seu sucesso é o nosso objetivo. Atenção consumidor, em respeito ao seu bolso, as ofertas a seguir são em 10 vezes sem juros. Vem que tem na Gazin, tem lavadora, guarda-roupas e muito mais em 10 vezes sem juros. Tem LED 32 polegadas LG em 10 de R$ 109,90. Tem duplex Consul em 10 de R$ 149,90. Cama Box Ibiza molas ensacadas em 10 de R$ 119,90. Cama Box Paris com 1,58 de largura em 10 de R$ 139,90. E ainda todos os celulares e smartphones da loja em 10 vezes sem juros no cartão. Pra quem ama sempre o melhor, vem que tem na Gazin. De volta para a parte final do Juruá Entrevista com Romário Tavares. Bate-bola, jogo rápido agora. Vamos lá? Vamos lá. Pobreza é? É uma situação difícil, né? Acho isso muito triste. Escola pública. Tem que melhorar. Brasil. Se Deus quiser, vai avançar nos próximos anos. Dilma Rousseff. Não aprovo. PSDB. Um excelente partido. PT. Um partido que ficou a desejar, que deixou a desejar para o Brasil. Vereador Celso Lima Verde. Um grande poeta, um amigo. Futuro. Um futuro proveitoso, se Deus quiser, vai ser... eu torço sempre para que as pessoas tenham um futuro brilhante, todos. Acho que o mundo tem espaço para todos. Corrupção. Um mal que o Congresso tem que apertar a lei. Maior medo de Romário Tavares? De ser infeliz. Religião. Respeito às religiões. Acho que nós encontramos o mais importante para nós nelas. E o que seria? Se encontrar com nosso Pai Eterno, Jesus Cristo. Wagner Salles. Um dos melhores gestores que eu já vi. Me arrependo de...
De não ter casado logo com a minha esposa. Declaração de amor aí. Uma frase. Amar pai e mãe. Maior sonho. Dar a meus filhos condições para eles ser felizes, estudar. Romário Tavares por Romário Tavares. Que ele tenha mais paciência. Paciência? Que ele tenha mais paciência. Ele não seja, que ele deixe de ser muito impulsivo, que ele tenha bastante calma para que chegue o seu tempo. E qual é o seu maior defeito? Se apressar demais. Querer que A pressa é inimiga da perfeição. o tempo passe, né? Até peço a Deus que Deus possa me dar a sabedoria, para que, se não for esse momento de ser candidato a prefeito, que Deus possa me dar a sabedoria e eu possa ser candidato novamente a vereador e esperar o meu tempo. Caso você não ganhe, você vai esperar seu tempo. Vou esperar o tempo. Querido, muito obrigado por essa entrevista. Sucesso sempre na sua vida profissional, na vida política, na sua vida familiar. Sucesso em todos os âmbitos. Obrigado. A você que acompanhou a entrevista desta noite, muito obrigado por sua audiência. Uma boa noite para você.